Você que atua na área de inovação. Hoje nós estamos trazendo o conteúdo da nossa apresentação que foi realizada no dia 25 de novembro de 2020, no evento Ponte para Inovação. Basicamente, a gente tratou de apresentar um estudo sobre a Embrapi, que é o nosso objeto do projeto de pesquisa do mestrado que a gente está concluindo na UFPE. Basicamente, a gente procura identificar e valorar o impacto dos indicadores de inovação e sustentabilidade produzidos pelo modelo operacional da Embrapi. O problema de pesquisa diz respeito à verificação da efetividade da utilização de políticas de gestão corporativa, como, por exemplo, a utilização de programas de integridade, bem como da gestão da inovação, com a utilização de políticas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia como instrumentos indicadores de sustentabilidade nas parcerias públicas, que são voltadas para a consolidação do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, sob a ótica da reforma do aparelho do Estado, ocorrida durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, de 95 a 2002, que foram levadas a efeito pelo então ministro Luiz Carlos Bressa Pereira. Em especial, a sua aplicabilidade no âmbito daquelas que foram firmadas com as entidades do terceiro setor, por meio da celebração de contratos de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações de então. O enfoque é diretamente voltado para a atuação da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, também conhecida como Empresa Brasileira de Inovação Industrial. Outro dado importante é como se configura o modelo institucional da Embrapi e como a sua operacionalização é feita. Ele tende, basicamente, a promover o crescimento da capacidade de inovação, tanto das suas unidades cadenciadas, como também das empresas industriais que contratam os projetos de inovação. Para a unidade ser cadenciada, é um processo extremamente competitivo. Grande vantagem é a oferta dos recursos não reembolsáveis, ou seja, a Embrapi atua como patrocinadora dos recursos, de parte de até um terço dos recursos dos projetos de inovação, conta com o seu corpo técnico formado pelas diversas unidades credenciadas, que se propõe a assumir toda a responsabilidade pela elaboração do projeto de inovação, execução e conclusão. E isso realmente, de fato, configura a pujança do modelo da hélice tríplice. Recentemente, artigo de diretora do MIT, ressaltou a importância de vários atores no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, destacadamente a FAPESP, o MEI, Movimento Empresarial para a Inovação, e a Embrapi, que hoje é a única atora do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que a gente pode chamar puro sangue quando se fala de hélice tríplice, ou seja, governo, ICT e empresa. Uma demonstração em conteste da capacidade do modelo de financiamento da Embrapi é que os recursos não reembolsáveis contemplam um terço do total do projeto. A própria empresa, ela negocia o projeto e não tem um formato básico. Depende da realidade da empresa. A própria empresa aprova e contrata, juntamente com a unidade, o recurso já está disponibilizado, ou seja, pré-aprovado, e pode-se dar uma grande continuidade ao movimento de inovação no âmbito das empresas industriais. O resultado que demonstra isso que a gente está dizendo é a quantidade de projetos contratados ao longo do período até o final de 2019. As informações estão todas lá disponibilizadas no relatório plurianual da Embrapi. Veja, 586 empresas contratadas, recursos da ordem de 1,3 bilhão. A participação da Embrapi foi cerca de 33% dessa fatia,
As unidades entraram com 18% e esse recurso que as unidades aportam são recursos econômicos, né? São recursos valorados dentro da sua própria infraestrutura e corpo de recursos humanos. E as empresas entraram em média com 49%. Né? O gráfico abaixo mostra o total de recursos alçados ao longo do período, a quantidade total de projetos, não é? E o número de empresas contratadas, o que de uma vez por todas demonstra a pujança do modelo operacional. Além das receitas oriundas do contrato de gestão celebrado com o atual MCTI, alguns projetos de PDI podem ser apoiados por meio do contrato de prestação de serviços que foi celebrado entre a Embrapi e o SEBRAE, atuando inclusive como vetores do desenvolvimento e encadeamento tecnológico de cada uma dessas áreas. Na primeira, o valor máximo aportado pelo SEBRAE é da ordem de R$ 210 mil, e na segunda é da ordem de R$ 300 mil. Existe basicamente uma divisão quando se fala de composição de portfólio, né? Você tem, de um lado, as microempresas individuais, as micro e pequenas empresas, startups, detendo 13,1%. O SEBRAE aportou cerca de 25,9% dos recursos, ou seja, um quarto, um pouco mais que um quarto. Houve a contrapartida, né? E a participação da empresa, da Embrapi, foi recurso da ordem de 33,1%. Né? É uma divisão bastante bem dividida, né? Isso no âmbito do desenvolvimento tecnológico. Igualmente, no âmbito de encadeamento tecnológico, você teve uma menor participação das empresas, né, das microempresas individuais, das micro e pequenas empresas startups, foi da ordem de 6,9%, ou seja, pouco mais que a metade nos projetos de desenvolvimento tecnológico. E aí, já nesses projetos de encadeamento tecnológico, você tem uma participação da média e grande empresa, da ordem de 11,4%. Já o SEBRAE fica mais ou menos na mesma faixa, com 24,1%. As contrapartidas totalizam cerca de 24,1%, e a Embrapi entra também com recursos da ordem de 33%. De forma resumida, você tem mais de 50%, quase 60% dos recursos desses projetos sendo oriundos do SEBRAE e da Embrapi. A tabela abaixo mostra os ciclos de contratação, né, que ocorreram a partir de 21 de agosto de 2017, né, até 30 de abril de 2019. Né? A gente vê que para o desenvolvimento tecnológico você tem cerca de 59 projetos, enquanto que para encadeamento você tem cerca de 50 projetos. Né? O total de recursos totaliza 34 milhões, um pouco mais, no desenvolvimento tecnológico e 43 milhões e 200 no encadeamento, ressaltando que desenvolvimento tecnológico são projetos de inovação desenvolvidos em parceria com uma única microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Já o encadeamento, você tem projetos de inovação que tem parcerias com microempresas e empresas de pequeno porte e média ou grande empresa da cadeia produtiva. O modelo operacional Embrapi produz uma série de resultados indiretos, de forma a promover uma maior produtividade, tanto a nível de faturamento como no que concerne à melhoria de seus processos de gestão e uma maior profissionalização na oferta de soluções para a PDI. De forma a um só tempo, promover uma maior interação entre empresas com o fito de consolidar o modelo da Tríplice Hélice, gerando uma maior oferta de empregos. Os instrumentos gerados para a realização e melhoria do planejamento estratégico são visíveis e bastante estruturantes. Ainda em relação às fontes de recursos, verifica-se que ao longo do tempo, no período de 4 anos, basicamente 5 anos, né, 2015 a 2019, se considerarmos os anos fechados, houve um acréscimo de recursos oriundos do Ministério da Saúde, cuja aprovação se deu em janeiro de 2018, valendo destacar aqueles oriundos do SEBRAE e do PPI, IoT Manufatura 4.0, e com a abertura de uma nova chamada pública por meio do PP Rota 2030, 04/2020, cujo prazo para o envio de carta consulta é 4 de dezembro de 2020 e se destina a credenciar até 5 instituições de pesquisa para atuar no programa prioritário para o fomento à P&D
na cadeia de fornecedores de mobilidade e logística. A despeito de a Embrapi ser introduzida em 2013, ele só começou a operar a partir de 2015, quando foi instituído o Comitê de Ética e ter sido elaborado o primeiro planejamento estratégico para o biênio 2017 e 2018, para destacar a implementação do seu programa de compliance. A partir de 2019, foi celebrada a parceria com a RNP e foi implementada a gestão documental eletrônica. Originariamente, né, o contrato de gestão celebrado entre a Embrapi e o então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que passou ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e atualmente voltou a ser o MCTI, né, estabelecia vários indicadores, né, dentre eles, importante tratar da questão dos pedidos de propriedade intelectual, né, que durante todo o período as metas estabelecidas foram atingidas, né. Algumas metas tratavam de uma espécie de eficácia, né, quantidade de projetos contratados, número de empresas contratantes, né, participação de empresas em eventos, né, taxa de sucesso de projetos, né, e outros mais. Valendo salientar também que algumas metas tiveram seu início em 2014, mas foram descartadas ao longo do período, valendo destacar a manutenção de banco de dados sobre potenciais parceiros, tempo de retorno dos investimentos, participação financeira da Embrapi nos projetos contratados, né, e a participação de projetos contratados em alta tecnologia. De forma sintetizada, o resumo da avaliação do desempenho da Embrapi é extremamente favorável. Só não tirou nota 10 no primeiro ano de avaliação, que foi 2015. Não podemos nos esquecer da expansão de suas unidades, né? Hoje temos quase 53 unidades, né? A última informação oficial está no relatório anual, que é fonte quase obrigatória de todas as informações aqui colocadas. Verifica-se que de 2014, primeiro semestre até o segundo semestre de 2017, passou de 13 a 42 unidades, tendo havido apenas um descadenciamento de 2 unidades, né? O que é bastante produtivo. Conforme dito, houve um crescimento em 2015 de 12 até 140 projetos. Em 2018, havendo um decréscimo no ano de 2019, da ordem de 64 projetos. Igualmente, os pedidos de propriedade intelectual seguiram a mesma curva ascendente, né, de 7 até 77, de 2015 a 18, passando por 41 em 2019. Importante destacar que, dentre as várias tecnologias habilitadoras dos projetos, o que mais se verifica em termos percentual é a integração de sistemas, né? Passando por sistemas de comunicação, IoT industrial, até tecnologia de dutos e sistemas submarinos. Em termos de evolução, ao longo do período 2014 até 2019, tivemos um crescimento de 10 até 536 empresas contratantes, cuja divisão, né, percentual ficou basicamente estabelecida com 42,6% destinado a micro, pequena empresa e startups, 13,6% às médias empresas e 43,8% ainda a maioria das empresas contratantes no âmbito das grandes empresas. Importante é tratar de como se deve fazer, né, quais os requisitos e como se deve operacionalizar a intenção de se credenciar como entidade Embrapi, né? De 2014 até 2017, houve cerca de 7 chamadas públicas, né? O processo é um processo bastante exigente, exigível, mas não é uma coisa que se possa dificultar. Para tanto, verifica-se que a última chamada
apesar de haver poucas empresas interessadas ou poucas unidades, na verdade instituições, né? Das 6 que se habilitaram, 5 foram contratadas, 2017.2. Já no início houve cartas, cerca de 87 cartas de manifestação recebidas, né? Cerca de 59 propostas, né? Ou seja, houve consultas, das 87, 59 se habilitaram para apresentar a proposta. Dessas, 28 instituições foram classificadas para visitas, tendo sido aprovadas 16, e o enquadramento das 3. Ao longo do tempo, verifica-se que houve um certo aumento, mas se tem hoje uma maior regularidade entre interesse da instituição e ser uma unidade credenciada e finalização e aprovação e credenciamento dela como unidade em Embrapi. No nosso projeto de pesquisa, elaboramos alguns questionários, falando destacar o voltado à aferição de índices de sustentabilidade, né? Os indicadores que nós estabelecemos foi a receita financeira, média anual, né, de recursos auferidos dentro do modelo operacional, a percentual de propriedade intelectual que está envolvido nesses recursos, de licenciamento de tecnologia de produtos e serviços. Basicamente, é de se destacar o Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, que obteve uma receita financeira da ordem de R$ 23.640.000, dando uma média de quase 6 milhões por ano. Ela teve um percentual de 0,04% de geração de propriedade intelectual, ou seja, de participação, né, na receita de propriedade intelectual. Enquanto que, por exemplo, o Polo de Inovação da IFMG, apesar de oferir uma receita de R$ 1.612.017,98, dando uma média anual de R$ 537.339,32, oferiu receitas com PI da ordem de 41,67% dos recursos totais, o que indica uma sinalização bastante favorável. Mas, na média, como se verá, a participação nos indicadores de PI, licenciamento de tecnologia, e participação na receita de produtos e serviços, houve uma espécie de não contemplação. Valendo destacar apenas o Instituto Federal Fluminense, que, apesar de ter oferido receitas da ordem de mais de 3 milhões de reais, com uma média anual de 856 mil, oferiu, na participação de produtos e serviços, um percentual de 5%. Quero deixar aqui meu muito obrigado. Aqui estão os dados para contato, né? Peço que não deixe de se inscrever no canal, faça suas críticas, peça pauta. O nosso intuito é concluir esse projeto, ser aprovado no mestrado e dar a nossa contribuição na melhoria do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em especial junto ao trabalho da Embrapi, que é de se destacar, dentre os demais agentes de fomento à inovação, um modelo único, a representação pura e verdadeira da hélice tríplice, ou como possam desejar, da tríplice hélice. Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu joinha e faça sugestões. O meu muito obrigado e um forte abraço.